Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar um detalhe que tem transformado e muito a maneira como eu tenho feito os meus projetos e as minhas renderizações. Eu estou utilizando agora a IA do Photoshop para gerar múltiplos cenários de renderização. Porque qual que era o meu primeiro fluxo, minha primeira ideia na minha renderização? Dependendo de como fosse o formato do projeto, do prédio, da casa, do interior, eu fazia uma imagem ou quadrada, ou retangular, ou na vertical, né, no famoso formato Stories. E aí depois eu gastava mais tempo re-renderizando novamente todo esse projeto num outro formato. Às vezes para publicar no feed, às vezes para publicar no Stories, às vezes para fazer um Reels, às vezes para fazer uma colagem num vídeo do YouTube, que cada um precisa de um formato diferente. Mas eu estou aqui para compartilhar um formato com vocês, uma tecnologia da IA do Photoshop, que tem me economizado bastante tempo. Mas antes, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para me acompanhar por lá, porque aqui eu consigo compartilhar todo o meu conhecimento com vocês de uma maneira bem prática, bem intuitiva e um contato mais tete a tete, beleza? Mas vamos aqui já para o nosso Photoshop para eu conseguir mostrar para vocês na prática o que eu estou explicando. Primeiro eu vou abrir uma imagem qualquer, vou vir aqui em um projeto, e quando eu ia fazer um render, por exemplo, este daqui, eu escolhia um formato padrão, nesse caso eu escolhi o quadrado, e eu sofria muito para depois ter que renderizar novamente, enquadrar a cena no formato vertical, no formato horizontal. Pois bem, agora o Photoshop tem integrado, a partir da versão 2024, se eu não estiver equivocado, tá? A partir da versão 2024 tem o Adobe Firefly, que é a IA do Photoshop, e me possibilita fazer muitas coisas. Eu posso simplesmente vir aqui, selecionar um canto da imagem, ó, vou colocar aqui, e eu posso escrever. Clico em preenchimento generativo, ele vai pedir, vai perguntar o que eu desejo, né, que exista ali, e eu vou colocar aqui um Golden Retriever deitado, por exemplo, tá? Ele vai começar a gerar a imagem pra gente, o detalhe, né, ali naquele espaço. E o mais legal, galera, é que ele vai gerar sempre 3 propostas, tá? Gerou a nossa primeira opção, vamos ver a segunda e a terceira. Eu posso escolher qual que eu acho mais útil ou que caiba melhor na minha imagem, tá? Vou deixar essa daqui, por exemplo, e observem que ele não é uma imagem mesclada já, tá? Se eu quiser ocultar aqui, eu simplesmente consigo ocultar sem nenhum tipo de problema. E quando eu estou com a camada ativa, ó, ele me possibilita alternar novamente entre as imagens que eu desejo. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês era justamente o crop adaptado a nossas múltiplas imagens, tá? Aqui no Photoshop eu posso apertar a letra C e escolher qual que é o formato de imagem que eu quero, né? O quadrado ele vai manter a proporção, eu posso colocar 16:9, que seria o formato ou horizontal do YouTube, ou clicar aqui e viraria o formato Stories, e eu posso simplesmente aumentar, tá? Vou dar um zoom aqui no crop, e ao invés de eu apertar Enter para ficar com esses espaços transparentes, eu posso clicar aqui em expansão generativa. Quando eu clico aqui, eu posso explicar para ele o que eu gostaria que houvesse nesse espaço ou simplesmente clicar em gerar. Quando eu clico em gerar, ele vai continuar interpretando a nossa cena e vai simplesmente dar um zoom automático ali naquela imagem, tá? E como eu disse também na versão do Golden Retriever, ele vai sempre fazer 3 propostas para nós. Primeira proposta, segunda proposta e terceira proposta, tá? Essa daqui eu acho que foi a que ficou melhor. A gente sempre vai ter alguns problemas de perfeição de texturas, tá? Mas essa daqui tá muito boa. Daria até pra gente fazer depois uma mesclagem, né? Nesses rejuntos aqui manualmente. Porém, me agrada bastante. E aí vocês podem ir testando várias e várias vezes, ok? Não gostei desse cenário, Renan. O que eu posso fazer? Deleta aqui, ó. Renan, já expandi o formato da imagem, só que eu ocultei a versão anterior. Não tem problema. Vocês podem vir aqui na ferramenta de seleção, selecionar o pedaço que vocês querem, tá? E aqui eu vou apertar o Shift para selecionar os dois juntos e repetir o mesmo processo. Gerar, gerar, e aí automaticamente ele vai me gerar uma outra proposta. Totalmente conectada a essa minha cena, né? A essa minha perspectiva. Aqui a primeira proposta, aqui a segunda proposta e aqui a terceira proposta. Se eu for além, e no momento que eu estiver selecionando aqui e pedindo para ele gerar, eu colocar algumas informações, isso vai ajudar ainda mais, tá? Ainda mais na criação. Se eu colocar aqui, por exemplo, forro amadeirado e piso de cimento queimado e sei lá, eu posso colocar outras informações aqui também. Isso vai ajudar bastante ele, né? Quanto mais informações eu inserir no prompt, vai se tornar um pouco mais simples para a IA não ter que interpretar a imagem e fazer de forma automática, beleza? E aí, novamente, ele vai gerar aqui 3 opções para a gente. Esse daqui, por exemplo, o rejunte já ficou muito melhor, né? A gente pode eliminar depois essa parte e aí a gente tem o nosso rejunte. O forro eu não gostei tanto, né? Mas ele basicamente segue o mesmo padrão ali da parte de cima.
ok? E é basicamente isso que eu tenho feito nas minhas renderizações que tem me economizado, galera, muito tempo, tá? E outro detalhe, ó, que mesmo depois de ter gerado essa minha nova cena na vertical, eu posso tornar ela novamente aqui na horizontal e continuar pedindo para a IA do Photoshop gerar, tá? Fazer um preenchimento generativo aqui pra gente. Não existem limites, claro que conforme, se você tem uma amostra pequena, como é o nosso caso ali, mais ou menos 1/3 da imagem, e eu peço para ele expandindo, ele vai ter algumas dificuldades em continuar gerando, por ausência de informações, tá? Mas se eu for colocando prompt, se eu for colocando outras informações, ou aumentando, e essa é uma técnica bem legal, ou aumentando de pouquinho em pouquinho, eu vou tendo cada vez melhores resultados, cada vez mais pontuações parecidas com o meu objetivo final, mas de um modo bem reduzido, bem resumido, na verdade, é basicamente assim como eu tenho economizado bastante tempo nas minhas renderizações, beleza? Faço geralmente um render quadrado, porque é meio que um meio termo entre ter um render na vertical e um render totalmente na horizontal, e isso tem me economizado bastante tempo mesmo, beleza? E é claro que se você quer economizar tempo e aprender maneiras novas de como otimizar os seus projetos, os seus trabalhos, os seus processos, não deixe de me seguir no Instagram e conheça os meus cursos de plugins e de SketchUp disponível aqui no link da bio. Valeu!